Nutris! Como vocês estão? Animadas aí com mais um vídeo do nosso canal NutriEduca? Então, nosso objetivo é sempre ajudar vocês, dar dicas incríveis. E hoje o nosso tema é nutrição nas UANs. Quais são os pontos importantes para uma nutricionista observar, né? O que ela precisa saber, aonde que ela pode trabalhar. E essas dicas são para estudantes de nutrição, recém-formados, aqueles que já estão formados e de repente querem mudar de área. Então, vamos lá! Aonde se trabalha quando você quer trabalhar com produção? A produção, você pode trabalhar em creche, escola, pequenas ou grandes, clínicas, hospitais, casa de idosos, spa, alguns postos de gasolina, algumas lanchonetes também, às vezes, contratam nutricionistas. Então, o campo cresceu bastante. Só que vocês precisam ter algumas competências para vocês se saírem bem nessa área. Então, eu, Patrícia Mendes, junto com a Maíra e Evandra, vamos dar várias dicas, começando pelas minhas. Então, o que você precisa saber? Primeiro, quando você vai trabalhar nesses lugares, existem diferenças entre cozinhas maiores e menores. Você, na sua região, vai procurar saber no CRN, né? Na parte jurídica, quais são as legislações que são importantes para você na sua região, para você saber se aquela cozinha que você está trabalhando está conforme a lei da sua região. Isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, você precisa ver se a sua cozinha é grande ou pequena, se ela está dentro do que é indicado, né? E você vai se adaptar a ela e propor algumas mudanças se forem possíveis. E essas mudanças, a Maíra vai falar algumas coisas para vocês. Mas o que é muito importante e que muitas vezes as nutricionistas não sabem: calcular custo. Você precisa saber quanto calcula, como é que se calcula o valor de um prato para você saber se aquilo está dando lucro ou não. Você tem que saber porcionamento, rendimento das receitas, para você poder controlar, saber melhor com o cozinheiro o que você vai comprar, o que você vai evitar, marcas que rendem mais de arroz, de macarrão, né, de várias coisas, de tipos de carnes. Então você tem que ter noção de culinária, sim. Porque se você não entende nada, o cozinheiro vai fazer de você de gato sapato, entendeu? Então, a nutricionista tem que saber, sim. Ela não precisa ser uma cozinheira de mão cheia, mas ela tem que ter noção de como fazer, até para ela poder orientar o cozinheiro. Se você não sabe, como é que você vai orientar? E se você é uma pessoa que você está no comando, você tem que saber. Então, outra coisa que é importante, controle de estoque. Controle de estoque. Às vezes você tem um estoquista que trabalha com você. Grandes empresas, normalmente você trabalha junto. Mas pequenas empresas, às vezes é você que vai fazer. E como é que você vai fazer isso? Você pode fazer com vários programas que existem e você pode fazer o seu programa no Excel. Do seu saldo, a entrada, a saída, o seu gasto final, para você poder ter o controle, saber o que você precisa comprar, se você tem estoque, se você não tem. Se você quiser saber o custo do seu mês, você precisa ter esse controle. Muitas nutricionistas não sabem fazer isso. Outra coisa que você precisa saber é em relação a compras. Aonde encontrar bons fornecedores, como avaliar os bons fornecedores, né? Saber fazer cotação de preço, para você poder enxugar o orçamento, porque muitas vezes você trabalha com verba, com orçamento, então você tem que trabalhar dentro daquilo e você tem que ter noção de custo, né? Então todas essas coisas vocês precisam saber para vocês terem assim um maior posicionamento dentro da empresa, maior credibilidade,
né? E então ficam aqui as dicas da Patrícia, nutricionista do grupo Nutriduca, e fiquem agora com a Maíra e com a Evandra, que também vão dar dicas super poderosas para vocês, tá bem? Até o próximo. Tchau. Olá, tudo bem? Aqui é Maíra Santos, nutricionista e coach e uma das sócias da Nutriduca. Vou continuar falando sobre o WAM para vocês. O que vocês precisam saber para analisar uma WAM? E o que vocês precisam ter com vocês para quando vocês vão fazer uma visita técnica numa WAM? Então, o que vocês precisam é de um termômetro, né, de pistola e outra de espeto. Vocês vão precisar de um jaleco e vocês vão precisar estar bem arrumadas. Ou seja, vocês vão estar com o cabelinho preso, sem brinco, sem anel, sem pulseira, sem aliança, sem esmalte. Por quê? Vocês são um exemplo para as pessoas que estão na cozinha. Então, se eles não podem usar, vocês também não podem entrar, tá? Essa é a minha dica. Então, quem trabalha em WAM, esquece a vaidade, tá bom? O que você precisa analisar, toda vez que você vai, né? Então, você vai lá, vai se vestir, vai colocar o seu jaleco, né? Vai tirar todos os seus adornos, enfim. Daí, você vai ter que analisar tudo, absolutamente tudo. Você vai analisar do teto até a formiguinha que vai passar lá na rua, para você ver se vai precisar fazer, né? Para ver se a detetização que estão fazendo é adequada ou não. Porque nem sempre eles têm um controle de pragas, mas o controle de pragas não serve para matar aquelas micro formiguinhas, que é só com uma detetização específica que mata. Vocês sabem disso. Então, vocês vão analisar tudo. Todos os papéis da empresa, vocês vão analisar se o teto tem uma forração adequada, se os lustres estão contra estilhaço, né? Se eles estão fechadinhos, são fechados, ou se utilizam a luz de LED, que hoje em dia já é permitido, né? Usar a luz de LED e não precisar da proteção contra estilhaços. Analisar se os azulejos estão quebrados, se o fluxo do restaurante está adequado. Então, se a cozinha não está longe da onde vai servir, né? Se a máquina de lavar louça não está do outro lado, que não faz sentido, que daí eles acabam não utilizando. Se eles estão utilizando os produtos corretos, né? Porque hoje em dia muita gente utiliza os produtos que eles mesmos fabricam. Então, analisar tudo, né? E o mais importante, você não pode demonstrar caras e bocas jamais. Então, você tem que se manter séria. As pessoas vão vir conversar com vocês, você tem que ouvir, você não pode omitir a sua opinião, certo? Então, assim, a pessoa vem, conta os problemas, vão falar dos problemas que eles têm na cozinha, você analisa tudo, observa. Tem vezes que é relevante, tem vezes que não. Então, vocês vão analisar tudo, ouvir, né? E não influenciar. Porque quando a gente acaba influenciando, a gente vai tomando uma decisão por coração. E não o que é o correto, certo? Então, a gente acaba prejudicando a outras pessoas. Depois que você analisou tudo, absolutamente tudo, você fez o seu checklist. Se você não tem um checklist, outra dica, existem checklists prontos pela vigilância sanitária mesmo, que é só pegar pela internet. Eu tenho o meu, porque o meu é mais fácil, para mim eu já me adequei a ele. Mas, usei muito da vigilância já, mas hoje em dia eu utilizo o meu mesmo, que é onde eu já tenho um espacinho para anotar, já fiz de uma maneira que facilita para mim. E essa é a minha sugestão. Você pode até usar da vigilância no início, mas o ideal mesmo é que você faça um e vai mudando conforme, né? Eu tenho muitos anos aí na área, que você vai mudando conforme a sua necessidade. Você vai vendo que vai adequando as outras coisas, certo? E eu sempre tenho algum checklist, porque daí dependendo de onde eu for, tem vezes que o restaurante é pequenininho, tem vezes que um supermercado é grande.
e tem que analisar outras coisas, então eu tenho um checklist para cada, para ficar mais fácil e para eu não esquecer de nada, né? Porque são muitos detalhes numa cozinha, são muitos detalhes. E outra coisa, depois que você fez todo esse checklist, você analisou todos os papéis, tudo, o que você vai ter que fazer? Um relatório. Se você vai ser CLT, ou seja, você vai trabalhar todos os dias no lugar, você faz um relatório com orçamento, com data prevista para quando você, o ideal que seria, né, fazer as devidas correções, né? E aquelas que são mais imediatas, que você precisa liberar uma verba, e você vai apresentar para aquela pessoa responsável. Agora, quando você faz uma consultoria, se a pessoa solicitar, daí sim você faz um relatório com orçamentos, caso a pessoa solicite. Se não, você passa todos os problemas, né, vamos dizer assim, tudo que foi analisado, também com coisas que são específicas e imediatas, como uma troca de um produto, deixar de usar um sabão em pó, por exemplo, que hoje em dia é mega comum, a maioria das pessoas usa um sabão em pó e a vassourona para lavar a cozinha, e todo mundo sabe disso, que isso não é adequado. Até uma coisa estrutural, que leva alguns anos, que a pessoa pode levar para arrumar, certo? Tem coisas estruturais que não pode, que tem que ser uma coisa mais imediata, mais meio termo. Então, assim, você tem que passar uma análise também do tempo para se adequar, certo? Essas foram as minhas dicas. Agora vocês vão ficar com as dicas da Evanta Delprá, que vai continuar falando sobre os tipos de cardápios, tipos de comida que são servidas em cada um dos restaurantes, cada um tipos de pessoas que vocês vão atender, seja um hospital, seja um restaurante, seja uma escola, enfim, tá bom? Até mais! Olá, eu sou Evandra Delprá, uma das sócias do canal Nutri Educa. Hoje estamos falando sobre o assunto de Yuan, onde Patrícia Mendes e Maíra Santos já deixaram as suas dicas. As minhas dicas são: o tipo de cardápio. Ele pode ser mais sofisticado, mais simples, com restrições ou não. Os tipos de refeições. Pode ser branda, geral, pastosa e até líquida. Os tipos de clientela. Pode ser funcionários em geral, funcionários de diretoria, administrativos, funcionários de obra. Tudo isso implica no tipo de cardápio e refeição que você tem na sua UAN. Também temos que observar os tipos de serviço, se vai ser americana, self-service, buffet, francesa. E também, quando você é contratada pela uma UAN, você tem que observar como que ela funciona ali e ir fazendo as mudanças aos poucos. E se você for nutricionista de consultoria, você deve fazer um relatório com as mudanças e entregar para a sua contratante. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Se inscrevam no canal, deixem o seu like, compartilhem o vídeo e até logo!